Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é dor radicular e radiculopatia, tá bom? É um tema bastante importante, visto que existe muita confusão em ambiente clínico quando a gente vê aquela dor ali descendo pela perna, ou então aquela dor ali correndo para as costelas, ou aquela dor que sai ali do pescoço e vai descendo pelo braço. Existe uma confusão enorme quando a gente fala de dor irradiada. Pessoal, dor irradiada sem déficits neurológicos, a gente chama de dor radicular. Então eu espero que vocês peguem aí um lápis, tá bom? Papel, caderno, porque vai ter muita coisa boa para anotar hoje, tá bom? Vamos lá. Dor que desce, que irradia, sem dormência, sem formigamento, sem cãibra, sem fraqueza muscular. Isso daí é só uma dor que desce, uma dor radicular. Isso daí, pessoal, é muito comum de acontecer. De acordo com a APTA, que é a Associação Americana de Fisioterapia, pessoas com déficit de coordenação na lombar, déficit de força, déficit de estabilidade, todas elas têm essa dor irradiada, que é o que nós chamamos de dor radicular. Preste atenção, dor radicular é uma dor que desce seguindo um trajeto dermatomal. Para quem não sabe o que é um trajeto dermatomal, aí vocês têm que estudar os dermátomos. Por exemplo, na altura ali de L5-S1, tá bom? Dermátomos, pessoal, são pedaços da pele, tá bom? Imaginei cortes da pele que são inervados pelo mesmo segmento. Então, na altura ali de L5-S1, existe toda uma região da pele, até o pé, que é inervada por esse segmento. Por exemplo, L5-S1, seria a região posterior da coxa, tá bom? E lateral. Depois, essa irradiação ela vai ali para a panturrilha, para a região posterior da perna, até o pé. Então, no geral, os dermátomos, os cortes da pele que saem ali da região de L5-S1, eles estão mais ligados a essa região posterior da perna, tá bom? Então, normalmente, dor radicular, ela segue um trajeto dermatomal. Mais uma vez, para quem não sabe, dermátomos são aqueles cortes da pele, tá bom? Que são inervados pelo mesmo segmento. Então, L5-S1 inerva todo um trajeto da perna. L4, L5 inerva outro trajeto da perna. Por exemplo, L4, L5, a dor sai ali da lombar, presta atenção. Ela passa ali pela lateral do quadril, pela virilha, depois da virilha, pela parte anterior da coxa, pelo joelho e pela frente da perna. Então, uma dor que segue esse trajeto está seguindo o dermátomo de L4 e L5. O dermátomo, que são os cortes, esse caminho da pele que é inervado exatamente por essa região. Então, eu acho que de uma forma mais clara que essa, não tem como a gente explicar o que é dermátomos. Simples, tá bom? Então, uma dor radicular é uma dor que segue esses caminhos sem déficits neurológicos, sem dormência, sem fraqueza, sem parestesia. Isso é comum, tá bom? Olha só, anota, pega um lápis aí e um caderno. Cerca de 60% das pessoas que sentem dor lombar, elas têm uma dor radicular e elas não têm hérnia de disco, nem estenose, nem espondilolistese grave, nenhum outro problema, tá bom? Simplesmente a dor desce porque é comum, pessoal, a dor descer para a perna. Em cerca de 60% das pessoas com dor lombar, a dor desce, dor radicular. Quando a gente tem uma dor que segue um trajeto dermatomal, uma dor radicular, seguida de dormência, de fraqueza muscular, de formigamento,
aí nós já temos uma radiculopatia, pessoal. Radiculopatia significa o quê? Alguma patologia na raiz nervosa, tá bom? E normalmente essa patologia é o quê? Algum problema como uma compressão. Então presta atenção. Por exemplo, que a gente gosta muito da hernia de disco, né? Para ser uma dor causada por uma hernia de disco, além da dor descer, ela tem que estar associada a esses déficits neurológicos, tá bom? Fraqueza muscular, dormência, formigamento, cãibras, enfim, tá bom? Perca de reflexo. Se for só uma dor que desce, esquece compressão de raiz nervosa, porque, mais uma vez, 60% das pessoas que têm dor lombar, elas têm sim uma dor que desce e elas não têm nenhuma hérnia de disco por causa disso. Tudo bem? Olha só, um exemplo de dor radicular que eu dei para vocês hoje estava nos meus stories, tá bom? Aquela paciente, para quem não viu, depois dessa live vai lá e vê meus stories, tá bom? Era uma paciente que ela não tinha histórico de trauma, tá bom? Não tinha histórico de trauma nenhum e ela não tinha déficits neurológicos, tá bom, pessoal? Não tinha dormência, formigamento, perca de força, ela não tinha nada. O que ela tinha simplesmente era uma dor ali nas costelas, tá bom? Que irradiava para as costelas e uma dificuldade de respirar. Essa dor que estava ali nas costelas, pessoal, isso daí era uma dor que a gente chama de uma dor referida, que é uma dor que está longe do local de origem. O local de origem dessa dor era lá a coluna, mas ela não estava sentindo nada na coluna. Ela estava sentindo aonde? Lá nas costelas. Essa dor, ela não seguia um caminho reto. Então, presta atenção. Pacientes que têm uma dor radicular, não é obrigado essa dor, por exemplo, seguir todo o trajeto da perna, não. Essa dor, ela pode seguir o quê? Só um pedacinho. Por exemplo, ela pode ficar ali só no glúteo, ou só na coxa, ou só na panturrilha, ou só lá no pé. Essa dor radicular, ela pode seguir um caminho grande, tipo do glúteo até o joelho, ou essa dor radicular, ela pode seguir um caminho todo. Então, para de pensar que uma dor que irradia, tá bom? Só é causa da coluna, só é a coluna que está causando se essa dor seguir uma linha reta até o pé. Se essa dor sair mesmo ali da coluna e você sentir, né? Teu paciente sentir coluna, glúteo, coxa e joelho. Não, pessoal, isso é ilusão. Teu paciente pode não sentir nada na coluna e essa dor está sendo referida só no quadril. 71% dos casos de pessoa com dor no quadril, o problema é lá da coluna. A pessoa pode não estar sentindo nada na coluna e a dor está ali no joelho. 25% das pessoas com dor no joelho é uma dor referida lá da coluna. É a coluna que é a causa, mas essa dor não seguiu uma linha reta da coluna até o joelho. O paciente ele pode sentir uma dor só no tornozelo. 29% dos pacientes eles têm uma dor referida da coluna lá no tornozelo e essa dor ela não seguiu uma linha reta da coluna ao tornozelo, que é como a gente aprende aonde? Na faculdade. O que a gente aprende é que simplesmente para ser da coluna tem que descer direto da coluna para a perna. E não é assim, tá bom? Uma dor radicular, ela pode ter um componentezinho pequeno no membro inferior, porque a gente está falando de lombar, né? Pode ter um componente médio, pegando glúteo e coxa, ou essa dor radicular, ela pode ter um componente grande, pegar a perna toda, tá bom? Douglas, peraí, só beber minha água. Normalmente, por que essa dor radicular acontece, tá bom? Quando a gente fala de dor radicular, é porque tem algum problema também na raiz nervosa, tá bom? Só que não é nenhum problema como uma compressão, que é o que a gente encontra na radiculopatia, que vem seguido de déficits neurológicos. Já já a gente aprofunda em radiculopatia, tá bom? Normalmente, quando tem excesso de estimulação de fibras que levam estímulos nocivos lá para a medula,
como as terminações nervosas livres, como as fibras C, como fibras nociceptivas. Existem diversos nomes, tá bom? Mas vamos lá. Fibras que carregam estímulos nocivos até a medula. Quando são muito estimuladas, elas acabam excitando demais a medula. E quando um segmento da medula ele é altamente facilitado, quando eu falar de facilitado, pense em excitado, em estimulado, tá bom? Então, quando a fibra C leva estímulo constante para esse segmento da medula, esse segmento da medula facilitado, irritado, ele faz com que a dor irradie, tá bom? Então é assim que acontece a dor radicular. Presta atenção. Um segmento ali da medula nós chamamos de metâmero. Vocês já ouviram falar de metâmero? Vamos lá, interação, pessoal, porque eu estou me sentindo só. Cadê interação para a gente desenvolver aqui o raciocínio? Já ouviram falar de metâmero? Hein, galera? Olha só, metâmero é o segmento da coluna, certo? É um segmento ali. Esse metâmero, tá bom? Dentro dele nós temos o quê? Os dermátomos. Exatamente, Mari. Olha aí, eu já falei. Boa, tá ligada, Mari, Misaele. Boa. Olha só. É um segmento da coluna, isso. E dentro desse segmento da coluna, nós temos outros segmentozinhos pequenos, que são quem? Os dermátomos, tá bom? Que é uma partezinha ali da medula, que inerva todo um corte ali da pele. Nós temos o que dentro do metâmero, do segmento ali da medula? Nós temos também miótomos, tá bom? Que são grupos musculares que são inervados por esse mesmo segmento. Nós temos o que? Viscerótomos, que são grupos de vísceras ou vísceras individuais que são inervadas pelo mesmo segmento. E nós temos angiótomos e diversos outros ótomos, tá bom? Que saem do mesmo metâmero, do mesmo segmento da coluna. Então presta atenção. Quando esse metâmero, quando esse segmento ele é muito facilitado, ele é muito estimulado pelas fibras que carregam estímulos nocivos, ele pode repercutir essa irritação ou no dermátomo, que vai fazer a dor irradiar, ou no miótomo, que vai fazer o quê? O paciente perder uma força na perna, ou no viscerótomo, que vai fazer com que ocorra alguma disfunção visceral, mas enfim, o nosso foco aqui é no dermátomo, que é a dor irradiada, tá bom? Então ela ocorre por causa disso. Um excesso de estimulação da medula por as fibras que levam estímulos nocivos. Então o segmento da medula que recebe o metâmero, ele acaba irritando o dermátomo e faz com que essa dor irradie, tá bom? Então de certa forma é um problema, tá bom? Que ocorre ali nos nervos, né? No tecido neural da coluna, certo? Faz com que a dor irradie, mas não carrega déficits neurológicos porque não tem nenhuma compressão, beleza? Diferentemente da radiculopatia. Olha só, radiculopatia, que é a compressão da raiz nervosa, que faz com que ocorra essa dor radicular com déficits neurológicos, perca de sensibilidade, perca de força, outros tipos aí de parestesia. Isso pode ocorrer, anota, principalmente o que a literatura mostra. Hérnias de disco verdadeiras, tá bom? Que é a imensa minoria dos casos, cerca de 1 a 2%, que a literatura mostra. Estenose do canal medular, tá bom? Além da hérnia de disco verdadeira e da estenose do canal medular, a radiculopatia também pode ser causada por uma espondilolistese, um deslizamento, um escorregamento das vértebras de alto grau, tá bom? Normalmente, pessoal, quando a dor que irradia para a perna com déficits neurológicos, ela é causada por uma hérnia de disco, essas são as características, tá bom? Vamos lá.
É uma dor que segue um trajeto dermatomal, ou seja, é uma dor radicular. É uma dor, pessoal, que ela desce abaixo do joelho, tá bom? Então, normalmente, uma dor que desce abaixo do joelho é porque o nervo está ali com um problema grande, com uma compressão, certo? Além disso, o paciente vai ter parestesia, dormência, formigamento e alteração de sensibilidade. O teste de elevação da perna estendida, que é o SLR, irá reproduzir os mesmos sintomas ou os sintomas parecidos que o paciente costuma a sentir, tá bom? Isso daí são as principais características de quem tem uma radiculopatia causada por uma hérnia de disco, beleza? Agora, quem tem uma radiculopatia, uma compressão de raiz nervosa causada por uma estenose do canal medular, aí já difere um pouquinho. Preste atenção. Vocês estão vendo que uma compressão por hérnia ocorre o quê? A dor radicular com esses déficits neurológicos. Uma estenose do canal medular, pessoal, é como se fosse um estrangulamento, uma redução do espaço. Imagina só, a medula, ela passa por um buracão, tá bom? Lá nas vértebras, que é o que nós chamamos de quê? De canal vertebral. Então a medula passa por esse canal vertebral. Quando esse canal ele tá pequeno, ele tá estrangulado, ele diminui de tamanho, que pode ser por causa de quê? Excesso de massa óssea, uma desidratação dos discos, aí faz com que o canal também diminua de lugar. Pode ser por diversos fatores, tá bom? Quando ocorre uma estenose, esse estrangulamento do canal medular por esses diversos fatores, o paciente ele costuma sentir uma dor o quê? Bilateral, que desce dos dois lados da perna, ali pelos glúteos e pela coxa. Então isso daí é uma das principais características de quem tem uma compressão de tecido neural, uma radiculopatia, por causa de estenose, tá bom? Mas o paciente com estenose, ele também pode ter o quê? Os forames, os buraquinhos ali do processo transverso das vértebras, ele pode reduzir de tamanho, tá bom? Quando esses forames transversos, que são por onde os nervos passam, eles reduzem de tamanho, o paciente ele costuma sentir uma dor o quê? Unilateral, só de um lado da perna. Aí nós chamamos essa estenose de uma estenose foraminal, que é uma estenose onde os sintomas são gerados só para um lado da perna. Então presta atenção, a estenose, a radiculopatia por estenose, dá para ela ser confundida com a radiculopatia causada por uma hérnia de disco. Mas principalmente se for uma estenose, o quê? Foraminal. Porque ambas irão ter uma dor radicular, uma dor que desce seguindo um trajeto dermatomal, mais déficits neurológicos. A diferença da estenose, pessoal, para hérnia de disco é que um paciente com estenose, ele vai adotar uma postura que nós chamamos de postura de carrinho de supermercado ou postura de supermercado. Por quê? Normalmente uma estenose não é a região posterior ali do canal medular, dos forames também ali do processo transverso, que estão estrangulados, que estão diminuídos. Então toda postura ereta ou de extensão irá aumentar esse estrangulamento, esse fechamento, e os sintomas do paciente irão piorar. Então, uma característica muito importante de um paciente que tem uma radiculopatia por estenose é essa também. Se o paciente ficar ereto ou ficar em pé por muito tempo ou fizer extensão, os sintomas piorarem, tá bom? Outra característica que eu espero que vocês estejam anotando é quando o paciente adota essa postura de carrinho de supermercado que eu falei, que é quando ele fica assim muito tempo fletido. Quando o paciente fica fletido e os sintomas aliviam, as dormências, o formigamento, a perca de força, a dor radicular, isso significa que ocorreu uma abertura
dessa região posterior. Então, por isso que o paciente ele está sentindo um alívio. Então, é muito característico, pessoal, de quem tem estenose estar com essa postura fletidazinha, porque sente um alívio dos sintomas. E ainda mais quando ele fica sentado. Então, o paciente com estenose, quando ele senta e quando ele fica com o tronco fletido, quando ele anda com as pernas muito abertas, com a base larga, quando ele sente alívio dos sintomas, pessoal, existe uma probabilidade enorme dessas características serem por causa de uma estenose, tá bom? De um estrangulamento do canal medular. Isso já é diferente, né, do paciente com hernia de disco. Normalmente, esse tipo de paciente com hernia de disco verdadeira, quando ele faz uma flexão, os sintomas pioram. Ele não adota uma postura de carrinho de supermercado. O paciente, por uma radiculopatia, por causa de hernia de disco, quando ele faz extensão, os sintomas eles costumam centralizar, se aproximarem da coluna, diminuírem. Então, é meio que o contrário, tá bom? Então, assim, essas alterações assim posturais, comparando uma radiculopatia, tá bom? Por estenose de uma por hernia de disco, elas são bem claras, essa diferença aí, certo? Deixa eu ver aqui a pergunta da Bruna. Quando o paciente tem todas essas posturas, quando o paciente ele fica fletido para aliviar os sintomas, quando o paciente se senta e os sintomas aliviam, quando o paciente tem uma claudicação neurogênica, Douglas, que porra é claudicação neurogênica? É quando o teu paciente ele tá caxingando, tá bom? Ele tá caxingando e ele ainda sente cãibra. Porque olha só, como ocorre um estrangulamento ali normalmente do canal medular, então essa estenose a gente chama de estenose central, isso não ocorre um comprometimento só do tecido neural, não, do tecido vascular também, que leva irrigação para o membro inferior. Então é muito comum, pessoal, o paciente com estenose ele sentir cãibra. Então presta atenção, tá bom? Ele tá ali caxingando, ele tá sentindo cãibra, ele só alivia os sintomas quando fica fletido ou quando senta. A probabilidade desse problema dele ser por causa de uma estenose é enorme. Se você for parar para pesquisar na DITA, que é a maior base de dados do mundo em fisioterapia para avaliação, para testes ortopédicos, funcionais, enfim, na DITA eles mostram, tá bom? Nenhum teste ortopédico é mais suficiente, é mais eficiente, aliás, para diagnosticar uma estenose central ou uma estenose foraminal do que esses sintomas, do que essa combinação de sintomas, do que esse cluster, tá bom? Então eu espero que vocês tenham anotado. Anotaram? E aí, pessoal, estão anotando? Olha só, a Bruna perguntou aqui. Mas os testes neurológicos dá negativo. Bruna, a gente tem que entender o seguinte. Todo mundo, presta bem atenção. Foi ótima essa pergunta, olha só. Nenhum teste, pessoal, ele é 100% confiável. Então pode acontecer o seguinte, ó. O teu paciente, ele pode ter os sintomas todos e quando você faz o teste, esse teste dá negativo. Só que o teu paciente ele está com todos os sintomas característicos. Então, o negativo desse teste, pessoal, presta atenção, ele é um falso negativo. O teu paciente, o teste, ele pode dar positivo, que teu paciente tem um problema, mas o teu paciente não tem sintoma nenhum. Então, esse positivo ele foi um falso positivo. Então, vocês têm que procurar testes com mais alto nível de acurácia diagnóstica, de precisão, de capacidade de reconhecer o doente ou de capacidade de descartar o doente, tá bom? E normalmente, pessoal, no mundo real, um teste perfeito, anota, tá bom? Não fazia nem parte da live de hoje, mas vamos lá. Anota, porque aqui é sem escassez, vocês vão ter que levar isso para a vida. Sensibilidade, que é a capacidade do teste de reconhecer o doente, de quem tem o problema. A gente está falando de teste neurológico, não é?
Um teste neurológico perfeito, ele tem que ter acima de 90%, uma sensibilidade acima de 90%. Ou seja, se você fizer o teste, então tem 90% de chance de realmente ali o paciente ele ter o problema que o teste propõe, tá bom? O teste perfeito, ele tem que ter também acima de 90% de especificidade, que é a capacidade de descartar a doença, de reconhecer o sadio. Então, por exemplo, se o teste dá negativo, um teste que tem mais de 90% de especificidade, isso significa o quê? Que a chance do teu paciente ter o problema praticamente não existe, porque o teste ele é muito específico para descartar a doença. Mas olha só, não adianta você escolher um teste só com esses parâmetros, porque isso é a mesma coisa de eu dizer assim, ó, agora são que horas? 9h35 da noite. É claro que em um sábado era para vocês estarem farreando, mas vocês estão aqui com o Douglas, então vocês não giram muito bem não aí do juízo. Vocês estão aqui com o Douglas. Então isso já se mostra para mim que vocês querem melhorar o atendimento de vocês. Vocês querem ser mais certeiros, querem ser uns snipers. Mas se eu dissesse assim, olha só, 90% da galera que tá aqui, eles não querem nada com a fisioterapia. Eles não querem ser bom, eles não querem porra nenhuma. Isso é uma informação que eu tô dando. Imagina que isso daí é a sensibilidade, certo? Mas qual é a probabilidade desta sensibilidade está me dizendo a verdade? Então não adianta, pessoal, você dar uma informação como a sensibilidade e a especificidade, que é só o que o pessoal entende de acurácia diagnóstica. Isso daí pode ser uma fake news. Você tem que interpretar sensibilidade, pessoal, sempre com o LR+, que é a razão de probabilidade positiva, que ela vai te mostrar o seguinte, olha só. A sensibilidade, sei lá, do SLR, o teste de elevação da perna estendida, é de 90%, certo? Sensibilidade. Agora eu quero saber o LR+. Qual é a probabilidade dessa história ser verdade? Então, o LR+, que é a razão de probabilidade, ela tem que ser maior do que 5 pontos. Estão anotando? Pessoal, porque isso daqui vocês só vão ver se vocês entrarem no meu curso, que é o Programa de Educação e Tratamento da Coluna. Nesse programa nós damos um módulo, um curso básico, um cursozinho até completo de prática baseada em evidências, e dentro desse curso a gente ensina sobre a acurácia diagnóstica. Então eu estou trazendo o conteúdo do meu curso para vocês. Então anotem, é o mínimo, né? Que vocês podem fazer, anota. Beleza? Sensibilidade, ela tem que ser interpretada junto com o LR+, que o LR+, é o que vai dizer para você essa razão de probabilidade se realmente a sensibilidade está correta, tá bom? Vamos lá, especificidade, que é o que vai mostrar pra gente se realmente o paciente ele não tem a doença. Não adianta, pessoal, você interpretar um método diagnóstico que você descartar a doença só com a especificidade, não. Você tem que interpretar a especificidade junta com o LR-, que é a razão de probabilidade negativa. O teste deu negativo. Olha só, tem então 90% de chance do paciente não ter porra nenhuma. Mas qual é a chance de isso ser verdade? Qual é a probabilidade disso ser verdade? Então você tem que ver o LR-. O LR- ideal é de 0,2 para baixo. Então presta atenção, se a gente for resumir aqui toda a nossa sinfonia, certo? O teste neurológico dando negativo não quer dizer nada se você não souber a acurácia diagnóstica, a precisão desses testes, tá bom? A capacidade deles reconhecer o doente. Então, respondendo aí a pergunta da Bruna, se o teste neurológico der negativo, isso não quer dizer nada. Agora, se você souber a acurácia diagnóstica, a capacidade dele reconhecer o doente, aí ele pode te dizer alguma coisa. Vamos lá. Os testes neurológicos todos que você fez no teu paciente, para saber se ele tinha hérnia de disco, se a radiculopatia dele era por causa de uma hérnia de disco, se o SLR, se o SLAMP test, que são os testes mais utilizados ortopédicos,
derem negativo e a especificidade, a capacidade de reconhecer o sadio, de descartar a doença, for de 30%, pessoal, esse negativo não vale de nada. Esse negativo ele tem uma chance enorme de ser um falso negativo. Então não acredita nele. Então, para a gente falar de teste ortopédico, a gente tem que entender isso, tá bom? De acurácia diagnóstica de precisão e, claro, de confiabilidade, de coeficiente kappa, que aí é outro mundo, que aí só quem está lá no nosso curso, que é o Programa de Educação e Tratamento da Coluna, além de entender tudo sobre coluna, aprende tudo sobre testes ortopédicos também, que a gente dá de graça um curso sobre isso. Mas vamos lá. Então é isso, tá bom? Se você for analisar o pessoal com estenose, na literatura mostra o seguinte, que esses testes ortopédicos, eles não são superiores a esses sintomas que eu falei para você, que é o quê? Postura de carrinho, ficar sentado também, aliviar os sintomas, beleza? Claudicação neurogênica, que é caxingar e ter a cãibra na perna também. Então, assim, para estenose, esse cluster, esse conjunto sintomatológico é muito mais importante do que qualquer teste, até exames de imagem. Às vezes, o que acontece? Porque a gente não está falando aqui de um estrangulamento, de um encurtamento do canal medular ou dos forames transversos das vértebras, que é por onde passam os nervos. Às vezes, na ressonância ou na tomografia, estão perfeitas as estruturas tanto do canal medular quanto dos forames transversos. Mas o paciente, ele sente todos esses sintomas, pessoal, da estenose do canal medular. Então, o que foi que na literatura eles convencionaram hoje? É que a gente não pode mais ver a estenose exatamente com esse olhar biomecânico de estrangulamento. Eu usei muito esse termo porque é como as pessoas mais conhecem. Mas a estenose, a gente acabou na literatura classificando, criando um consenso como um conjunto desses sintomas. Beleza? Então não esperem, pessoal, o paciente está com isso tudo, mas aí o paciente não tem nada de estrangulamento do canal medular nem dos forames transversos, aí você vai descartar a estenose? Não descarta, tá bom? Porque a estenose se caracteriza por esse cluster, por esse conjunto de sintomas. Então, até agora, tá claro de entender que radiculopatia, problemas na raiz nervosa, compressões, são causadas por estenose, por radiculopatia e por uma espondilolistese grave. Então o paciente vai ter o quê? Dor radicular, que é uma dor que segue um trajeto dermatomal, mais esses sintomas neurológicos, tá bom? E o paciente que só tem a dor radicular, isso não significa em hipótese nenhuma que esse paciente ele tem uma compressão de raiz nervosa. Isso tudo tá claro, pessoal? Eu só quero acabar essa live aqui se eu tiver tirado as dúvidas de vocês. Tá claro? Tá claro, pessoal? Isso aí é a diferença. Para ficar mais claro ainda, olha só. Pronto, de toda a live de hoje, anota isso daí. Olha só. Toda radiculopatia, toda compressão de raiz nervosa, ela vem com uma dor radicular, com uma dor que desce seguindo o trajeto dermatomal. Toda radiculopatia tem uma dor radicular, pessoal. Agora, nem toda dor radicular, ela tem uma radiculopatia. Entendeu? Aí a confusão? Tá claro, né? Mais uma vez. Toda radiculopatia tem uma dor radicular, mas nem toda dor radicular tem uma radiculopatia. Essa é a frase da nossa live de hoje, tá bom? Até agora. Vamos lá. Perguntas, pessoal. Quero mais perguntas. Vocês não têm perguntas para fazer sobre dor radicular? A gente já quebrou muito mito, né? Vamos lá. Perguntas. Eu quero, pessoal, acabar com essa confusão e eu preciso da ajuda de vocês. Não é que tem na nossa área, principalmente quando a gente fala de coluna.
beleza? Que é a gente pensar que tudo que irradia está tendo compressão de nervo, então tudo que irradia precisa de um exame de imagem. Você não precisa de exame de imagem só porque a dor desce. Presta atenção, tá bom? Se é uma dor que irradia sem déficit neurológico, pessoal, testa carga na coluna. Quem estava aqui na nossa última live, a gente ensinou, foi uma live prática, como você joga carga na coluna lombar para saber se os sintomas centralizam, se aproximam da coluna, ou se os sintomas periferizam, se afastam da coluna, que isso é um mau sinal. Então você sempre, se tem uma dor que irradia ou diretamente, tá bom? Que aí fica muito fácil, né? Se a dor tá saindo direto da lombar para a perna, aí você já, opa, tem algum problema na coluna. Agora você tem também que estar ciente de que se a dor ela estiver só em um pedacinho, também vale a pena você testar a coluna. Olha, meu paciente chegou com uma ressonância magnética e deu que ele estava ali com uma condropatia, com uma condromalácia patelar grau 3, grau 4, seríssima. Pessoal, e aí? Exame de imagem dá muito falso positivo. De todo jeito, teste a coluna do teu paciente. Porque, mais uma vez, é um exemplo eterno que eu dou. Essa condropatia, essa condromalácia que está ali no exame de imagem, ela pode ser o quê? Só a última pessoa que falou. Só o Luiz Gustavo aí, que está passando de frente a um incêndio, a polícia passou na mesma hora e a polícia disse o quê? Olha só, Luiz Gustavo, você que cometeu o incêndio. Porra, mas não foi o Luiz Gustavo, ele só estava passando em frente. Então o que tem no exame de imagem acaba sendo só o Luiz Gustavo. Só estava ali, mas não é o causador de nada. A dor pode ser referida, a dor pode estar longe do local de origem. Então isso que eu quero que entre na cabeça de vocês. Para de pensar que toda dor para ser da coluna, no membro, na extremidade, ela tem que seguir uma linha reta, porque não é. Pode ser uma dor radicular, só em um pedacinho, só em um pedaço médio, ou pegando a perna toda. Beleza? Deixa eu ver. Mari, a gente já falou várias vezes. Se tiver déficit neurológico, é uma radiculopatia. Aí você tem que investigar se é por causa de uma hérnia verdadeira, que é uma minoria dos casos, se é por causa de estenose, tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa, gostei aí, viu, Charles? O Rangel Wellington, que é o Charles, ele falou: muito raramente a dor na coluna vai estar no exame de imagem. Pessoal, na minha faculdade, eu aprendi o seguinte: exame de imagem avalia estrutura, exame de imagem não avalia dor. Então você não pode querer descobrir aonde está a dor do teu paciente só por causa de exame de imagem, tá bom? Esses testes que a gente utiliza, os diagnósticos, tanto de imagem quanto testes ortopédicos, eles têm uma acurácia, uma precisão muito baixa. Então, o que entrega mais dados para a gente, pessoal, é o que? São testes provocativos, que foi o que a gente realizou na nossa live passada. Testes com progressão de cargas, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que passou. O Luiz: Douglas, você aplica esses questionários para todos os pacientes com dores na coluna? FABQ, ND4, Oswestry, NDI, SBC? Não, Luiz, não aplico todos, tá bom? É o seguinte, chega um ponto, boa pergunta, olha só, paciente com problema na coluna, pessoal, é legal você ter alguns parâmetros quantitativos, tá bom? Por exemplo, como o FABQ, tá bom? Que é a escala de medo e evitação, que avalia o medo tanto no trabalho quanto relacionado à atividade física, o FABQ. Com ele dá uma pontuação para a gente, né? Se o paciente está com medo, por isso que ele tem um comportamento evitador. Mas olha só, com o passar do tempo que a gente vai ganhando experiência, existe assim um grupo aqui no Brasil, onde tem o Rafael Reis, tem o menino de Pernambuco também, que eu acabei de esquecer o nome dele. Mas enfim, a gente entrou em um consenso, pessoal, que fica muito melhor quando você já
tá treinado em uma avaliação biopsicossocial a fazer mais perguntas abertas do que só fazer perguntas fechadas de questionário. Porque olha só, questionário ele só dá resposta de sim ou não. E quando a gente está fazendo uma avaliação biopsicossocial, onde a gente quer saber a influência de diversos fatores, a gente tem que levar em consideração perguntas abertas. Então é por isso que hoje na minha avaliação eu não utilizo todos esses questionários, tá bom? Porque, por exemplo, tem perguntas que eu faço que eu já sei se o paciente tem um comportamento evitador. Por exemplo, quando você está com dor na coluna e você está no trabalho, o que é que você faz? Qual é o seu comportamento? Aí o paciente, não, eu fico parado, eu não faço mais nada. Então essa resposta já entrega pra gente o quê? Um comportamento evitador que ele tem. Aí você vai jogando numa balança, olha só, o aspecto comportamental, cognitivo, físico, emocional, social e físico. E ver o que é que pesa dentro dessa balança, você fazendo as suas perguntas abertas. Porque presta atenção, o paciente, durante a dor dele, ele tem influência de todos esses aspectos. Aí imagina, tu aplicar um questionário para cada um desses aspectos. É muita pergunta sim e não, que não dá tempo de deixar o paciente realmente contar uma história, entendeu? Então hoje, durante uma avaliação biopsicossocial, a gente aplica sim, só que a gente tenta aplicar o mínimo possível. Por exemplo, o OSWESTRI, que é o questionário que a gente aplica para dor lombar, que ele avalia questão de funcionalidade, de incapacidade funcional. Olha só, o paciente incapacitado, hoje a gente sabe de uma publicação da PENS de 2015, que o que leva o paciente com dor a um estado de incapacidade é o medo, o sofrimento psicológico e uma baixa autoeficácia. Então assim, se tu for aplicar um questionário, só o OSWESTRI, para ver a incapacidade do teu paciente, ele tá pouco. Porque o OSWESTRI, ele não delimita autoeficácia, medo e sofrimento psicológico. E existem questionários para isso tudo aqui. Então olha o tanto de questionário que a gente tem que aplicar. Então hoje eu e uma galera no Brasil que é referência no tratamento da coluna, a gente prefere dar prioridade a uma conversa aberta, uma comunicação aberta que o paciente entrega muito mais coisa pra gente. Beleza, Luiz? Espero ter respondido. A Andressa perguntou, e quando a radiculopatia for bilateral em membros superiores, mas não tem dor? Ah, Andressa, infelizmente nossa maratona, o foco dela é lombar, tá bom? Mas olha só, radiculopatia pode ter, tá bom? Uma dor irradiada, se for para o membro superior ou para o membro inferior, mas isso não é regra em 100% dos casos. Pode ter somente os déficits neurológicos, tá bom? Pode ocorrer também, beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta da Isa. Então a radiculopatia tem compressão na origem e a dor radicular pode ter compressão no trajeto? Não, pessoal, é assim. Mais uma vez, olha só. Deixa eu ver que horas são. A gente ainda tem mais ou menos 10 minutos. Olha só. A dor radicular, ela ocorre por quê? Um excesso de estimulação de um segmento medular por causa de muita informação de fibras nocivas, fibras nociceptivas. É muita informação nociva para a medula, tá bom? Para o metâmero, para o segmento. Então, dentro desse segmento do metâmero, a gente tem dermátomos, miótomos, angiótomos, viscerótomos, mais um monte de ótomos, tá bom? Então, qualquer um deles ou todos eles podem se irritar e fazer com que ocorra algum sintoma generalizado ou algum sintomazinho mais específico, tá bom? Então, isso não significa que está tendo uma compressão só ali no joelho, porque a dor só está no joelho. Ou que está tendo uma compressão só no tornozelo, porque a dor está no tornozelo. Não. É simplesmente porque durante o trajeto, a informação, né, que está sendo levada ali, aquela extremidade é que foi a mais debilitada, tá bom? Então, por isso que a gente diz, pode ser o caminho todo, um pedacinho ou um pedaço médio, tá bom? Não é porque o pedaço médio é porque está tendo uma compressão no médio, não. Porque compressão é de radiculopatia. E normalmente radiculopatia em membro inferior ela segue direto, pessoal, lá da coluna até abaixo do joelho, diferente de uma dor radicular, tá bom?
E esse excesso pode ser de quê? Esse excesso de quê, Maria? De informações nocivas, pode ser por falta de movimento, tá bom? Engloba o aspecto físico. Pode ser por causa de quê? Falta de sono. A gente sabe que uma privação crônica do sono aumenta o processo de neuroinflamação, de inflamação no sistema nervoso. E acaba o que? O sistema nervoso inflamado, as fibras nocivas enviam essa informação lá para a medula, para ser interpretada lá no cérebro como algo que saiu de uma homeostase, de um estado de equilíbrio, e o output, a saída, vai ser dor, tá bom? Então esse excesso pode ser por causa de diversas coisas. Por isso que você tem que fazer uma abordagem biopsicossocial para avaliar dentro da balança, que foi o que eu falei na resposta do Luiz, o que é que está influenciando mais a dor do teu paciente. É o aspecto físico do movimento? É o aspecto comportamental? É o aspecto cognitivo? É o aspecto social? É o aspecto emocional? Não é fácil, pessoal, fazer uma abordagem biopsicossocial, mas vocês têm que botar na mente esse passeio por todos esses pilares, tá bom? Radiculopatia não está relacionado à hérnia, Misaele? Radiculopatia são compressões de raízes nervosas. Pode ser por causa de hérnia, estenose ou uma espondilolistese grave. É isso o que tem de mais respaldado na literatura. Não é porra de piriforme, de compressão de isco, enfim, não. A literatura respalda como os maiores causadores de radiculopatia isso. Hérnia, estenose e uma espondilolistese grave. Então você tem que avaliar. E eu já dei as características para a gente poder diferenciar. Se for por causa de uma hérnia, já falei. Se for por causa de estenose, quais são as características que o paciente apresenta? Então, a gente tem que seguir esses parâmetros aí para descobrir. Não se iludam pensando que toda dor radicular com déficits neurológicos, que é uma radiculopatia, é só por causa de hérnia. Pode ser por causa também de estenose e de uma espondilolistese. Dentro da avaliação, vocês irão saber. Vamos lá, vocês têm um padrão dessas perguntas, mesmo sendo abertas? A Isa perguntou. Tenho sim, Isa. Quem está no meu grupo do Telegram, pessoal, eu já faço lives aqui há bastante tempo. Dentro do meu grupo do Telegram, a gente postou um roteiro de avaliação biopsicossocial, te ensinando a fazer perguntas de fatores físicos, cognitivos, comportamentais, emocionais, sociais, enfim, de passear por todos esses pilares do ser humano. Entra no nosso grupo do Telegram, tá bom? Isso é até um roteirozinho que a literatura respalda do ICEBS. Tá lá no nosso grupo do Telegram com o título de ICEBS, SCEBS. Clica lá no arquivo que você vai ter todo esse roteirozinho, porque aqui, pessoal, é sem escassez, tá bom? Aqui é para você aprender e botar em prática amanhã. Amanhã não, né? Que amanhã é domingo, né? Mas na segunda.